Oiê! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Palavra do Evangelho. Se você ainda não me conhece, meu nome é Aimee e hoje a gente vai estar falando a respeito de uma passagem lá em 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 8 ao 17, que está escrito na Bíblia Sagrada. Então vamos lá. Eu vou ler com vocês a passagem e depois eu vou falar um pouco do que Deus falou ao meu coração. Vamos lá. Diz assim: certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então, disse ao seu servo Geazi: vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. Então aqui nessa passagem, que o profeta é Eliseu, o que acontece? Ele estava passando por Sunem e ele encontra uma mulher sunamita, que é moradora dessa cidade de Sunem, e ela acaba acolhendo ele, hospedando ele em sua casa, tanto que todas as vezes que ele passava por essa cidade, ele entrava na casa dela para fazer uma refeição, de tanto ela insistir, e ela acaba então fazendo um cômodo na casa dela para ele, como se fosse um quarto, para que ele pudesse descansar, para que ele tivesse um lugar para realmente ficar ali durante essa passagem. E o que acontece é que um dia ele chegou ali e ele quis retribuir, tamanha generosidade, tamanho amor que esta mulher tinha com ele, tamanho cuidado que ela tinha com ele. E então ela pergunta, ele falou para Geazi, que é o seu servo, para que ele perguntasse àquela mulher o que eles podiam fazer por ela. E ele ainda, dá um exemplo. Será que a gente pode falar ao rei a seu favor? Ou será que nós podemos falar ao comandante do exército? O que você precisa? O que você quer que a gente faça por você? Para que de alguma maneira a gente possa retribuir isso que você tem feito pela gente. E ela responde que ela tá bem. Ela não necessita de nada, parafraseando o que ela disse, ela não necessita de nada, ela diz que ela tá bem vivendo no meio do povo dela, ou seja, ela tá confortável onde ela tá e ela não tem falta de nada. Só que em seguida, o que acontece? Eliseu não contente, com essa resposta dela, ele pergunta pro servo dele, ele pergunta pra Geazi o que se pode fazer pra satisfazer uma necessidade dela. E Geazi diz, ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Ele simplesmente disse isso e Eliseu já entendeu o recado. E algo que me chamou muito, muito mesmo a atenção nesse texto é a maneira com que Geazi presta atenção nessa necessidade da mulher. Talvez não fosse uma necessidade, ainda que naquela época a maternidade ela era vista com outros olhos, no sentido de que uma mulher que não tinha filhos, com certeza ela era tratada diferentemente. Talvez ela fosse desprezada justamente por causa disso. Um exemplo que nós temos é a história de Ana. Mas a gente encontra aqui que era um desejo do coração dela. Até porque quando Eliseu profetiza algo de Deus, quando Eliseu profetiza aquilo que Deus coloca no seu coração, ela fala, não minta pra mim. Porque era realmente um desejo dela, um anseio que ela tinha
que seria completado, como foi, né? Então, o que me chamou muita atenção nesse texto é: será que nós temos tido o coração de Geazi de realmente perceber as pessoas à nossa volta e olhar as necessidades dela? Porque é algo muito simples o que Geazi olhou, o que ele percebeu. É que ela simplesmente não tinha filhos e que o marido dela era velho. Mas que ainda assim foi algo que fez com que a vida dela mudasse completamente. Ela teria um filho. Ela teria aquele desejo que ela tanto almejava realizado. Então, eu oro mesmo para que a gente tenha essa mesma sensibilidade de qual é a necessidade da pessoa que está ao meu lado, qual é a necessidade, como eu posso ajudar ela de alguma forma. E muitas vezes, né, no caso de se você mora com seus pais ou mora com alguém, né, seu marido, sua mulher, como você pode retribuir aquela bondade, aquela generosidade que ela tem com você? Porque é legal a gente receber e receber, mas a palavra de Deus diz que melhor é a gente dar do que receber, sabe? Então, que a gente venha ter essa sensibilidade de notar o que a pessoa ao nosso lado precisa ou do que ela carece e a gente, de alguma forma, tentar ajudar. Ainda que seja muito pequeno aos nossos olhos, que a gente venha dar realmente o que a gente consegue, sabe? O que a gente pode, que a gente venha fazer o que a gente pode para ajudar aquela pessoa. E, por fim, eu gostaria de ressaltar nesse texto a fidelidade do Senhor. Porque Eliseu profetiza, mas o que ele profetiza não vem dele, não é algo natural, porque vem de Deus, né? Então ele profetiza e ela ainda né, fica: não minta pra mim, porque realmente esse era um desejo dela. E no ano seguinte, no tempo em que aquele profeta falou, né, no tempo determinado, a mulher engravidou, deu à luz a um filho, assim como o profeta profetizou. E aqui mostra a fidelidade do Senhor. Aqui mostra que o que ele diz cumpre-se, sabe? Não é o que o homem diz, porque o homem ele falha, porque o homem erra, que a gente fala e daqui a pouco a gente já tá descumprindo completamente aquilo que a gente falou. O ser humano mente, o ser humano é falho, e por isso que a gente precisa de Cristo. Então, essa profecia dada por meio de Eliseu, ela não veio da boca dele, mas ela veio do Senhor. E como prova de que veio do Senhor, ela se cumpriu. E eu quero te lembrar aqui de que se o Senhor te prometeu algo, ele vai cumprir no tempo determinado, assim como no texto está escrito. Ainda que passe tempo, ainda que demore, o tempo do Senhor é o tempo do Senhor e não o nosso tempo. Entende? A gente tem o nosso tempo aí humano ou cronológico, mas o Senhor trabalha de uma maneira diferente e ainda melhor, né? Nossa, infinitamente melhor do que a gente. Então, só nos resta confiar nele, nos seus planos, nos seus projetos e corresponder a eles da maneira adequada. E é isso que eu queria falar pra vocês hoje. Muito obrigada por ter me escutado até aqui. E tá chegando o final do ano, mas ainda assim a gente vai continuar trabalhando aqui no podcast firme e forte, se Deus quiser. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima e tchau!